Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania. Dando continuidade ao projeto Senhor dos Anéis, hoje eu queria falar um pouco sobre o autor da obra, o J.R. Tolkien. Para quem não sabe, o Tolkien é inglês, mas ele nasceu na África do Sul. Por quê? Porque o pai dele trabalhava numa empresa, digamos assim, e ele morou algum tempo na África do Sul. O Tolkien, ele, muito jovem, ele se alistou na Primeira Guerra Mundial, ele foi soldado e ele combateu. E ele experimentou, vivenciou as experiências traumáticas da guerra muito perto. E eu acredito que isso tenha influenciado demais a escrita de O Senhor dos Anéis, e depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Tá? O J.R. Tolkien, muito jovem, ele começou a ter muito interesse pelo estudo da literatura inglesa. E aí ele se tornou professor dessa disciplina em Oxford. O J.R. Tolkien ele não era só um professor de literatura inglesa, ele também foi filólogo, ou seja, filólogo é quem estuda línguas, línguas antigas. Então o Tolkien ele tinha uma grande cultura, tinha conhecimento de várias coisas, de história, de geografia. Ele se interessava muito pelos mitos antigos. E isso serviu de inspiração para que ele escrevesse O Senhor dos Anéis. Durante o tempo que ele ficou em Oxford, ele foi professor em Oxford, acho que por mais de 30 anos, ele fez amizade com o C.S. Lewis. Para quem não sabe, o C.S. Lewis também é considerado um grande autor de literatura fantástica. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Então, eles se tornaram muito, muito amigos e a amizade deles foi tema até de livros e estudos biográficos sobre ambos. Então, é muito interessante essa amizade entre o Tolkien e o C.S. Lewis, porque através disso eles também vão encontrar subsídio para a criação das suas obras, sendo o Tolkien a saga do Senhor dos Anéis e outras histórias sobre a Terra-média, e o C.S. Lewis, principalmente, como eu já mencionei, as Crônicas de Nárnia. Então é muito legal ver a amizade entre os dois, como ela foi bastante produtiva para eles em termos de criação literária. O Tolkien, ele criou uma série de histórias que se passam justamente na Terra-média. A Terra-média é um mundo mítico. Ele existiria bem antes da existência dos homens. Então, nessa época mítica, o Tolkien ele criou a sua mitologia própria. Eu posso dizer que a Terra-média ela serve de cenário para vários eventos extraordinários. E essa mitologia, a partir da criação dessa mitologia, o que o Tolkien fez é o que a gente chama de mitopeia, ou seja, a criação de uma mitologia que tem características muito específicas e peculiares. E é justamente uma mitopeia o que o Tolkien fez durante grande parte da sua vida. Além da saga do Senhor dos Anéis, que é considerada a sua obra-prima por muitos críticos literários, o Tolkien escreveu outros livros que também se passam na Terra-média. Entre eles, eu destacaria o Silmarillion. O Silmarillion é uma espécie de versão do Antigo Testamento de Tolkien. A gente vê toda a criação desse mundo fantástico pela perspectiva do Tolkien, e é muito interessante. Além do Silmarillion, o Tolkien escreveu vários e vários livros também ambientados na Terra-média, inclusive um atlas sobre a Terra-média que é dividido em 12 ou 13 volumes. Enfim, o Tolkien foi um autor bastante produtivo. Para quem não sabe, as histórias, o ciclo de histórias da Terra-média, digamos assim, começa a partir de O Hobbit.
O Hobbit foi uma história que o Tolkien criou para entreter os seus filhos. É uma obra que tem um tom assim mais ingênuo, até mesmo juvenil, mas cujos eventos eles são retomados e servem de base para a saga do Senhor dos Anéis. Serviu de inspiração para a criação de outras importantes obras na literatura fantástica e ele continua inspirando autores e diretores do cinema, entre eles o Peter Jackson e o Guilherme Del Toro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo em que eu falei um pouquinho sobre o J.R. Tolkien. Se você gostou, dê o seu joinha, espalhe nas redes sociais e se inscreva no canal Cultura Mania.